Olá, bom dia a todos. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Bem-vindos ao seminário Reforma Tributária e a Competitividade do Setor de Óleo e Gás. Este evento é uma realização do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, e tem o apoio do jornal digital Poder 360. O objetivo do seminário é debater como a regulamentação da reforma tributária impactará a atração de investimentos e a competitividade do setor. O texto está em tramitação no Senado Federal. Este encontro está sendo realizado de forma presencial em Brasília e transmitido ao vivo pelo canal do Poder 360 no YouTube. Com este debate, o Poder 360 reforça seu propósito de aperfeiçoar a democracia, apurar a verdade dos fatos, informar e inspirar. Para a abertura do encontro desta quarta-feira, 27 de novembro de 2024, convido ao palco o presidente do IBP, Roberto Ardenghy, o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes, o senador Isalci Lucas, coordenador do grupo de trabalho que analisa a regulamentação da reforma tributária no Senado, o diretor da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Daniel Maia, e o presidente do Conselho de Administração da ABD, Associação Brasileira de Downstream, Marcelo Araújo. Passo a palavra ao presidente do IBP, Roberto Ardenghy. Muito bem, bom dia a todos. Queria, em nome do IBP, primeiro fazer um agradecimento especial à presença de vocês todos aqui hoje. É um prazer a gente poder receber esse grupo e poder discutir um tema tão importante para o Brasil e para o futuro da economia brasileira. Queria também saudar o pessoal que está nos acompanhando aqui pelo canal virtual e de agradecer também a audiência de vocês, muito importante essa também presença virtual de quem não pôde estar presente hoje aqui no nosso evento. O que nós vamos discutir hoje aqui, o que nós vamos abordar, é um tema da maior relevância, né? É simplesmente, talvez, uma das principais reformas estruturais que vão ocorrer no Brasil nos próximos anos, e ela vai acontecer porque ela é necessária, ela é uma reforma absolutamente fundamental para preparar o Brasil para esse ambiente tão complexo e competitivo que nós temos no mundo. Talvez hoje, se não o principal problema da economia brasileira, mas um dos principais, é a nossa perda de competitividade, inclusive frente a outras economias. Eu não preciso aqui relatar para vocês o que aconteceu nas últimas décadas com a entrada desses tigres asiáticos, do próprio Estados Unidos, né, voltando a se reindustrializar, graças a uma situação específica de redução do preço do gás natural, uma grande molécula e um grande insumo industrial para as cadeias produtivas, e hoje os Estados Unidos é um competidor ferrenho nosso na área, por exemplo, da petroquímica, coisa que não acontecia no passado. Então, vejam que o mundo está se reorganizando, a Rússia se organiza com a sua oferta energética, a Europa com a sua oferta de produtos industriais, a Ásia toda com seus produtos industriais, e nós não podemos ficar parados, né? E a reforma tributária, mais do que necessária, ela aponta nesse sentido. Quem me conhece já e que trabalha comigo sabe que eu sempre conto uma história quando eu falo da reforma tributária, que há mais ou menos uns 2 anos atrás eu tinha acabado de chegar no IBP e me procurou lá um empresário, um americano, que morava até em Houston, eu conhecia ele lá na época que eu morei lá, e ele tinha decidido vir ao Brasil fazer um investimento na área de geologia. Ele tinha uma pequena empresa de geologia, e ele, então, estava vendo as oportunidades no setor de óleo e gás no Brasil e tinha decidido colocar um escritório no Rio de Janeiro e oferecer seu serviço de geologia, de interpretação, de geofísica, né, que é um segmento, para quem não conhece nós, é o primeiro passo para você descobrir uma reserva de petróleo e gás, é você fazer o estudo geológico e geofísico e saber onde pode estar ocorrendo a presença
dos hidrocarbonetos. Então, um trabalho relevante, e essa empresa tinha um conhecimento específico, e ele se instalou no Brasil, a gente orientou inicialmente, criou o seu CNPJ, e dali mais ou menos um ano, o senador, eu encontrei ele num evento mais social, né, e perguntei a ele, como é que está sendo o seu negócio, como é que você está vendo aí a perspectiva. Ele disse, não, eu estou gostando muito, já fiz muitos contatos, falei com muitas empresas, estou começando já até a fechar alguns contratos, mas você sabe que hoje em dia eu tenho um problema sério. De qual é? Eu tenho mais advogado e contador na minha empresa do que geólogo e geofísico. Ele disse que ele dedicava mais tempo do tempo dele, em vez de procurar cliente e fazer a interpretação geológica, ele passava mais tempo pagando impostos e entendendo, né, o cipoal, né, da reforma do nosso mecanismo tributário. Então, isso aí mostra, né, que nós estamos perdendo eficiência na economia se a gente continuar nessa sanha, né, nessa sanha burocrática, nessa sanha de complexidade para as empresas, né? E esse setor, senador, nós representamos aqui 17% do PIB industrial brasileiro. Nós criamos 1,6 milhões de empregos por ano, né? Um setor de alta tecnologia com uma presença na economia brasileira. Nos primeiros 7 meses de 2024, o petróleo simplesmente foi o produto mais exportado pelo Brasil, né? Então, a gente tem muito ainda a oferecer para a economia brasileira, com uma pegada, inclusive, de redução da emissão de CO2, mas temos essas discussões aqui relacionadas à reforma tributária. Então, nós somos grandes apoiadores da reforma tributária, o nosso setor e as nossas empresas, elas, desde o primeiro momento, quando começou essa discussão, se posicionaram muito a favor dos princípios da reforma tributária, né? Temos algumas questões específicas do nosso dia a dia que achamos que poderiam ser regularizados ou poderiam ser adaptados à realidade das empresas. Então, eu falo um pouco do imposto seletivo, não vemos nenhuma lógica tributária de tributar um insumo industrial, como é o caso do petróleo, ou tributar o gás natural, que é um insumo industrial importantíssimo para toda a cadeia produtora, já que o imposto seletivo, como o próprio nome fala, ele é um imposto dedicado ao consumo. Lá na ponta, quando você quer desestimular o consumo de alguma coisa no consumidor final, né, por razões de saúde, de meio ambiente, que seja, mas nunca no insumo industrial que está lá em cima da cadeia, né? O segundo ponto que nós temos é exatamente a questão da monofasia, né? Então, a gente acha que que nós temos que colocar o etanol hidratado na monofasia para completar esse ótimo sistema que foi aprovado já há cerca de um ano atrás, onde nós conseguimos finalmente colocar a monofasia como um princípio, né, dos combustíveis. Então, só faltou o etanol hidratado, e achamos que com a entrada do etanol, e temos feito conversas com os setores, temos a indicação de que o setor também de produtor de etanol estão também sensíveis a essa ideia, então estamos conseguindo progredir. E o terceiro é a particularidade do gás natural, né? O gás natural é uma indústria de rede, ele é um produto que ele muda de dono à medida que ele vai caminhando dentro de um tubo, por exemplo, pode mudar várias vezes de dono, né? Ele é um produto que ele tem essa característica de ser uma molécula onde ele tem essa particularidade do transporte, né? É um produto em forma gasosa, então ele tem que também ter um regime próprio para atender essa particularidade. Mas são temas importantes, né? Não são temas menos relevantes, né? Mas eles também apontam no sentido da uma eventual ainda melhora do que nós temos, mas a mensagem, e eu que encerro aqui, é a mensagem de que nós temos enorme preocupação e temos enorme apoio a essa iniciativa do Congresso Nacional. Esperamos, senador, que com a sua liderança, com a liderança do presidente Rodrigo Pacheco, dos senadores, a gente consiga fazer essa fase final de tramitação do projeto e que o Brasil comece 2025 com esse marco regulatório tão importante. Nós vamos dar um salto de investimento, vamos dar um salto de produtividade. É claro que a reforma ela vai ter um prazo longo de implementação, como tem que ser, né? Mas a própria notícia, né, que nós teremos essas medidas sendo implementadas pouco a pouco, já causará, posso lhe garantir, pelo menos no nosso setor,
um enorme afluxo de investimentos que estão hoje aguardando essa definição. Então, mais uma vez, obrigado de coração pela presença de vocês todos, né? Nós temos a equipe do IBP aqui, os diretores, tem aqui o diretor Cláudio Nunes, que é de... Só levanta a mão aí, Cláudio, para o pessoal te identificar, o nosso diretor de exploração e produção, então cuida dessa parte de petróleo e toda a área que a gente chama de EIP. Temos a diretora Ana Mandelli, que é a diretora de Downstream, né, a diretora na área de abastecimento, de combustíveis. E lá no fundo estou vendo a diretora Silvia Dapote, que é a nossa diretora de gás natural, sem contar a equipe técnica do IBP, que está aqui à disposição de você também para qualquer necessidade de interação. Agradecer ao secretário Pietro Mendes a presença, ele tem um compromisso, agenda hoje em Brasília, como nas quartas-feiras. Agradecer ao diretor Daniel Maia também pela presença, e o Marcelo Araújo, que é o nosso presidente do nosso conselho de administração de uma das nossas entidades associativas, né, a Associação Brasileira de Downstream, que também nos prestigia aqui nessa mesa, mas especialmente agradecer a vocês a presença e o pessoal também que está nos escutando aí pelo canal. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ardengue. Convido a falar o secretário Pietro Mendes. Bom dia. Primeiro, agradecer em nome do presidente do IBP, Roberto Ardengue, o convite para o Ministério de Minas e Energia dar a sua contribuição aqui sobre esse tema tão relevante de reforma tributária e competitividade do setor de óleo e gás. Cumprimentar os senadores Alci Lucas, Daniel Maia, diretor da ANP, e o Marcelo Araújo, que é o presidente da Associação Brasileira de Downstream. O tema está muito ligado a todas as iniciativas que o Ministério de Minas e Energia tem feito no sentido de promoção de segurança e transição energética. Para a visão aí do nosso ministro Alexandre Silveira, segurança energética importa tanto quanto transição energética. Para isso, nós fizemos um estudo, solicitamos que a empresa de pesquisa energética, que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, senador Isalci, fizesse um estudo quando que nós enxergamos o pico da demanda por derivados de petróleo no Brasil, e nós não enxergamos esse pico até 2040. Inclusive, identificamos um declínio da produção de petróleo a partir de 2030, se tornando o Brasil importador líquido de petróleo. Com todas as iniciativas, tivemos um apoio muito grande do Congresso Nacional, na aprovação do projeto de lei do combustível do futuro, programa do hidrogênio de baixo carbono, agora o mercado de carbono. Mesmo com todas essas iniciativas de eletromobilidade, ainda seremos dependentes do petróleo para a nossa segurança energética. Em razão disso, nós temos trabalhado num conjunto de medidas, como bem colocou o presidente do IBP, Roberto Ardengue, que envolvem, por exemplo, o avanço sobre áreas de novas fronteiras. Nós precisamos ter descobertas novas para repor o que estamos produzindo hoje no pré-sal, na Bacia de Campos, na Bacia de Santos. Para isso, é fundamental o avanço, desculpa, eu estou ouvindo aqui um pouco da conversa deles, na margem equatorial. É fundamental que a gente tenha o licenciamento do poço, né, ali na região em frente ao Amapá, para a questão da segurança energética, para que a gente tenha a reposição de reservas. Mas por que isso dialoga tanto com transição energética? Podemos colocar que no ano passado foram tomadas medidas para a reoneração dos combustíveis fósseis. Então, a gente saiu de um subsídio em 2022 de mais de 40 bilhões de reais em termos de isenção de PIS, COFINS e CID para reoneração nas alíquotas máximas de gasolina e diesel. Nós temos o programa Renova Bio, que tem a obrigação e valoriza o aspecto ambiental dos biocombustíveis, em que os distribuidores são obrigados a comprar créditos de descarbonização, ou seja, nós temos também uma medida que valoriza a redução de emissões de gases de efeito estufa. Aprovamos recentemente, dentro do programa de lei do projeto Combustível do Futuro, um novo certificado, que é o CEGOB, que também valoriza o potencial de redução do biometano em relação ao gás natural. E estamos trabalhando, hoje temos o workshop, vários workshops,
para a introdução na matriz energética de novos biocombustíveis com uma menor pegada de carbono, como o combustível sustentável de aviação, o SAF, o diesel verde, aumento do teor do biodiesel no diesel, aumento do teor do etanol na gasolina, estímulos para o aumento, para a maior utilização do etanol hidratado em relação à gasolina C. E aí não faz sentido o imposto seletivo. Por quê? Porque eu estou impactando a oferta de energia no Brasil. Se o nosso foco é reduzir consumo de derivados de petróleo, o que a gente precisa fazer, o governo tem feito, que é a reoneração da gasolina, reoneração do diesel, estímulo a substitutos de combustíveis fósseis, para que finalmente, sinal 2 Alci, a gente possa enxergar o pico da demanda. Então, o que o nosso ministro Alexandre Silveira coloca sempre é que a gente tem que atacar na transição energética a demanda por derivados aqui no Brasil e não a oferta de energia causando problemas de segurança energética, que é o que nós estamos vendo. Por isso, o imposto seletivo, no nosso entendimento, ele não vem em boa hora. E não vem em boa hora também muito para o mercado do gás natural, como bem trouxe aqui o presidente Roberto Ardengui. Nós podemos promover uma onda de industrialização no Brasil com a redução do preço do gás natural, por isso estamos trabalhando no gás para empregar. O ministro Alexandre Silveira assinou um MOU com o ministro Caputo da Argentina para que a gente possa trazer gás natural de Vaca Muerta, que tem uma oferta significativa de gás natural aqui na América do Sul, com o grande interesse das indústrias de adquirir esse gás natural, enfrentando questões de infraestrutura, para redução do custo de infraestrutura, que isso tenha repercussões no preço do gás natural. E com essas medidas, a gente acredita que o gás natural, que hoje, relativamente, em comparação a outros países, é caro, esse se torne barato. E aí, se eu coloco o imposto seletivo, grande parte desse esforço nós estamos perdendo e dificultando a oferta de gás natural aqui no Brasil e a competitividade brasileira. E para fechar, eu gostaria de falar, aproveitando aí para cumprimentar o Emiliano, que é aqui da Prio, representando aqui produtores independentes de petróleo. Nós temos trabalhado numa agenda extensa para campos maduros, que são campos que já estavam em declínio de produção. Com a entrada de produtores independentes, nós tivemos uma recuperação desses campos, com mais arrecadação, mais geração de emprego e renda. Para isso, nós temos o programa Potencialize AIP, temos atuado junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para acelerar a agenda regulatória que está lá. Muitas medidas foram adotadas pelo Conselho Nacional de Política Energética, que tem como objetivo estender a vida útil desses campos. E essa relevância é ainda maior num cenário desafiador do licenciamento ambiental, em que a gente tem dificuldade de licenciar a atividade de exploração e produção de petróleo em áreas de novas fronteiras. Então, precisamos estender a vida útil de quem já tem licença ambiental, de quem já pode produzir. E quando a gente olha esses projetos, é muito importante, em alguns casos, você ter incentivos, como o debate em relação ao preço de referência de petróleo, para que esse fluxo de caixa, quando tiver uma decisão de investimento, prolongar a vida útil, ele se torne atrativo economicamente. Por fim, senador, temos vivido um momento de grandes descobertas em outros lugares do mundo. Temos a Guiana, que está aqui mais próxima, aumentando a produção de petróleo de uma forma vertiginosa. Recentemente, Suriname vai dar até um bônus para cada habitante, em função das descobertas lá, de $750. Cada habitante vai receber. Você imagina esse impacto na região norte do país, que precisa tanto de recursos. Temos a costa da África, com descobertas significativas, Namíbia, África do Sul. A Galp recentemente descobriu 10 bilhões de barris de reserva nessas regiões, e a gente vai perder esses investimentos. Então, precisamos manter previsibilidade, competitividade, porque produzir petróleo no Brasil descarboniza o mundo. A Petrobras ela é líder na injeção de CO2 em reservatórios de petróleo, domina a tecnologia de CCS. Tivemos agora o projeto Raia, que tem a participação do Equinor, Petrobras e Repsol, que é uma plataforma eletrificada, nova, com tecnologias modernas, com uma pegada de carbono inferior a 6 kg de CO2 equivalente por barril de óleo equivalente, o que é uma pegada de carbono muito, muito inferior à média global. Ou seja, criar embaraços para a produção de petróleo no Brasil ainda acaba contribuindo mais
para o aquecimento global do que o contrário. O Brasil deve ser um dos últimos países a parar de produzir. Tem outros lugares que têm uma pegada de carbono muito maior, que precisam parar antes do que o Brasil. Obrigado. Obrigado, secretário Pietro Mendes. Agora convido ao púlpito Daniel Maia, diretor da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Bom dia, pessoal. Eu vou tomar a liberdade de ser bastante breve, primeiro porque já endosso aqui as palavras do Ardengue e do Pietro, tendo nada a acrescentar em relação às suas falas. Na verdade, do ponto de vista pessoal e pelo que tenho contribuído na ANP, junto à diretoria colegiada, acho que tenho certeza que a linha apresentada aqui pelo Ardengue e pelo Pietro é exatamente a linha de endosso da diretoria da ANP. O reforço que trago, e aí olhando especificamente a agência, é uma certeza de que a competitividade do setor de óleo e gás depende de múltiplos fatores. Sem dúvida nenhuma, o aspecto tributário e o aspecto de participação governamental, no sentido mais amplo da palavra, senador, e aí inclui royalties, participações especiais, os diversos tributos, né, associados ao tema dos debates de hoje, realmente é fundamental. Mas há muitos outros. E da parte da agência, o nosso olhar, e vou tentar traduzir da seguinte forma, a gente já tem muitos inputs, dados. Então, a gente já tem, nós não atuamos no desenho tributário nacional, nós pouco atuamos no modelo de licenciamento ambiental, estadual e federal, e requisitos para esses licenciamentos. Não nos cabe regulamentar e tratar disso, a gente já recebe os inputs. Diversas políticas públicas também são dadas pelo Poder Executivo, pelo CNPE, pelo Congresso Nacional, e que eventualmente impacta em aumento ou redução de risco ou aumento ou redução de retorno. Então, para a ANP são dados. E o nosso trabalho tem sido avaliar, dentro do cenário posto, e quais são as ferramentas que nós temos, e dentro do pequeno espaço que nós temos, o que nos cabe trabalhar para aumentar essa competitividade. E aí é sempre olhando o que cabe à ANP atuar para reduzir risco e aumentar retorno. Porque nós vemos hoje, sim, leilões sendo feitos no passado muito recente, ano passado, com grande sucesso nos leilões da Bacia de Pelotas, e antes sempre tivemos, sim, sucessos em leilões com a redução relevante, redução importante, redução drástica em número de poços exploratórios perfurados. Isso significa muito risco, baixo retorno. O que isso significa? Sabemos que tem questões ambientais, sabemos que tem questões tributárias, de participações governamentais, custo de capital no país, aspectos relacionados ao risco carbono. Hoje, quem entra no leilão está olhando qual é o risco desse produto no final, quando for produzir. Quais são os custos que ele vai incorrer quando tirar aquele petróleo e for comercializado. Há um risco carbono hoje associado e esse risco é levado em conta na avaliação risco-retorno dos investidores. E o que o Pietro mencionou, senador, é algo extremamente importante. Nós competimos com o mundo. Nós não estamos isolados no mundo em relação ao nosso petróleo, a nossa fonte de receita para o país. Nós competimos com o mundo e olhar o que o mundo está fazendo e o que está acontecendo no mundo é fundamental. E o nosso produto é um produto valioso no mundo, porém, cada vez menos competitivo com esse produto do mundo. Isso é um ponto de extrema atenção. Da parte da agência, nós estamos muito conscientes disso. E a agenda hoje da agência relacionada a os campos maduros, agentes independentes, modelos do leilão, aspectos regulatórios que reduzam risco e aumentem retorno, tem sido o nosso foco. Mais uma vez, dentro do nosso pequeno espaço de regulação, mas esse tema é o tema central, na mão do Congresso Nacional, na mão do Poder Executivo, e tem, sim, um peso muito grande na balança risco-retorno e, portanto, deve ser objeto de muita atenção
por parte do Senado, por parte da Câmara, por parte do Poder Executivo. Essas são rápidas palavras, mais uma vez, parabenizando pelo tema de hoje, pelo debate, senador, a quem tem muito apreço, foi o meu relator na indicação para a Agência Nacional do Petróleo, tem uma prestação de contas a fazer, e essa é uma delas. Estamos muito atentos a essa competitividade do setor de óleo e gás, e já endossando todas as palavras aqui do colega Ardengue e do Pietro. Senhores e senhoras, muito obrigado. Estamos sempre à disposição para contribuir com vocês. Obrigado. Obrigado, Daniel Maia. Chamo para uma fala inicial o senador Isalci Lucas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Cumprimentar aqui o presidente, em nome dele cumprimentar todos os colegas aqui do dispositivo. Bem, eu começo a minha fala dizendo o seguinte: quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, a participação da política é fundamental. Essa questão da reforma tributária, ninguém mais do que eu, que sou contador de formação, né, sabe da importância de fazer a reforma. Porque nós vivemos realmente no manicômio, né, porque 5.500 municípios legislando de ISS, 27 estados legislando de CMS, e a União legislando sobre as contribuições e os impostos federais. Eu sei que de 88 para cá foram mais de quase 500 mil normas. É loucura, como foi dito aqui no início, né? Tem que contratar mais advogado, contador, do que propriamente os profissionais, né, que estão na ponta com o objeto. Agora, a gente tinha que ter feito o dever de casa antes. Qual é o tamanho do Estado que nós queremos? Né? Qual é a reforma administrativa que deve ter sido feito tudo isso? Para depois fazer o que é necessário para cobrir esse Estado, né, para manter o Estado. Então, a gente não faz da forma mais correta. Nós não temos hoje no Brasil um plano de nação para o país. Aqui cada ministério é como se fosse um governo diferente. E a reforma tributária, evidentemente, que quem determina a definição maior é o próprio governo. Ora, se o governo, está aqui o testemunho do Ministério, se o Ministério defende isso, tem essa convicção, a agência tem essa convicção, por que o governo já não tirou isso há muito tempo? E vai ter resistência de tirar? Porque existem outros elementos do governo que defendem teses diferentes. Então, a gente está caminhando de forma, não é, política de governo. O Brasil tem política de governo. Cada governo que entra acaba com tudo e começa de novo. É assim que funciona o nosso país. Por isso que eu digo, a participação, né, de vocês, empresários, e também as pessoas que são formadores de opinião, é muito importante participar. A maioria dos parlamentares que vão votar essa matéria não conhece e não tem nem muito interesse em aprofundar isso. Vão votar em função da orientação do governo e em função da orientação dos partidos. E é isso mesmo, porque eu mesmo que sou contador tenho dificuldade de entender, imagine, não é, quem não é especialista nisso. Bem, a importância da reforma é fundamental. Nós fizemos 21 audiências públicas, ouvi mais de 400 segmentos. E pedi de uma forma muito clara para que todos apresentassem realmente a proposta de mudança com uma fundamentação, uma justificativa assim, muito óbvia, aquilo que qualquer senador pudesse sensibilizar e dizer, cara, vou ter que mudar isso mesmo, não tem sentido isso. Então, nós apresentamos no grupo de trabalho várias questões relacionadas a essa área, né? Primeiro, o imposto seletivo. Nossa proposta foi realmente retirar, não tem sentido nenhum, não é, você, no imposto de consumo, como foi dito aqui, implementar imposto seletivo, que é para diminuir o consumo, né, sobre isso. Até porque já existe compensações, não é? Existe contribuições para compensações de meio ambiente com relação a isso.
Então, se o imposto seletivo é para compensar, né, os problemas na saúde e no meio ambiente, já existe no Brasil alguns segmentos que pagam já contribuições para compensar isso. Então, não tem sentido esse imposto seletivo. Então, a gente apresentou a emenda retirando, não é, o imposto seletivo sobre óleo, gás, minério, né, a questão de competitividade do minério, mesma coisa. A Austrália leva 9 dias para a China, o Brasil leva 45 dias para chegar na China. Então, a gente propôs isso. Eu espero que o relator Eduardo Braga, que já foi ministro, que é da base de governo, sensibilize o governo a retirar realmente esse imposto seletivo disso aí. O etanol, nós já apresentamos na desoneração da folha um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que apresentou que só no Rio de Janeiro e em São Paulo, a sonegação foi em torno de 37 bilhões. Então, apresentamos uma emenda, porque o projeto prevê a tributação do etanol em termo monofásico só em 2032. Nós sugerimos que começasse já, né, exatamente para também estancar essa sonegação e essa falsificação, essas coisas que estão acontecendo no mercado do etanol. Quem fez a reforma também não conhece um pouco essa questão do gás, né, do transporte. Então, também fizemos alterações, porque o transporte do gasoduto é diferente do transporte de caminhão, né, de rodoviário. Então, também fizemos uma proposta de tributação no início e no final, né, de forma diferente do que está no projeto. Então, essas emendas e essas sugestões que foram feitas na comissão, a gente acatou todas elas, né? Eu espero, então, que o relator acate também no seu relatório. Há uma pressão muito forte. Dizem até que o relatório já está pronto, mas eu estou insistindo ainda, né, que a gente possa debater isso na CAI ainda. Porque lá é a comissão de mérito, não é a CCJ que é a comissão de mérito. Foi para a CCJ porque veio inicialmente em regime de urgência, mas foi retirado o regime de urgência. Eu acho que aprovar assodadamente, o prejuízo é muito maior, até porque não é, existem vários elementos ainda, não é, que precisam ser ajustados. A base dessa reforma é o split payment, não é, que passa a ser um regime de caixa e não de competência. Um sistema que nem está pronto ainda. Quando ficar pronto, as empresas terão que fazer toda a adaptação no sistema operacional, sistema contábil, sistema fiscal. Várias empresas já me disseram, você não tem a mínima condição de desenvolver tudo isso em 2026, se conseguirem aprovar agora essa reforma. Então, a gente também propôs que o split payment inteligente, que eles chamam, que é um sistema que não existe ainda no mundo, né, fique a partir de 2027 e a gente usa o simplificado 2026. Então, tem essas questões ainda que precisam ser debatidas, mas com relação a essa área, aquilo que foi apresentado com a justificativa relevante, como foi feito, a gente apresentou e tem tudo para ser acatado. Basta ler a justificativa do projeto. Então, vamos trabalhar muito, já tem uma reunião marcada com o Eduardo, eu preciso conversar com o Eduardo sobre isso, mas essas questões têm um peso muito grande do governo. Então, o governo precisa conversar com o próprio governo, né, para poder acatar essas emendas que nós apresentamos. Então, em princípio, era isso, né, além do imposto seletivo, né, essas questões de ajuste mesmo, né, de cada setor, mas vejo com grandes possibilidades de acatamento dessas emendas e desse tema que foi colocado aqui, né? E torço muito, né, para que a gente possa também explorar lá o petróleo lá em cima, né, para a gente poder realmente melhorar, investir mais e ter mais recursos aqui, tá bom? Então, agradeço o convite e estou lá à disposição, né, no Congresso Nacional. Muito obrigado.
Obrigado, senador Exalci. Passo a palavra para o presidente do Conselho de Administração da ABD, Marcelo Araújo. Bom, muito bom dia a todos que nos acompanham também aí ao vivo nessa transmissão. Cumprimentar inicialmente aqui o senador Exalci, né, o secretário Pietro, né, o diretor Daniel e o meu grande amigo aqui, presidente do IBP, Ardengue. Prazer estar aqui com vocês, né? Aliás, um prazer como brasileiro, como empresário, né, poder estar discutindo esse tema na fase que nós estamos, né? Uma reforma tão almejada, né, por tantos e tantos anos, e finalmente se concretizou, né? Acho que é chover no molhado dizer do tamanho do avanço que essa reforma pode significar para a sociedade brasileira e para a competitividade das empresas, como o Ardengue aqui colocou muito bem, né? Obviamente, estamos agora numa fase do desafio da sua implementação, né? Temos aí o PL 68 e o PL 108 que, né, formalizam, né, a implementação da emenda constitucional, e aí os desafios, de fato, né, que moram ali nos detalhes, né, de como é que nós vamos fazer. Eu diria que os avanços que já foram conseguidos já são significativamente transformadores para a realidade do país, né? Nós estamos agora na fase de aperfeiçoamento final, nesses últimos debates antes da votação final, numa fase de aperfeiçoamento, uma fase até que eu chamaria de polimento, né? Estamos dando um polimento para que o brilho dessa conquista, né, liderada pelo Congresso, né, nos últimos 2 anos, né, com um amplo apoio do governo e com ampla participação de toda a sociedade, como bem disse o senador Exalci aqui, né, uma política sendo feita no seu melhor, né, buscando a convergência construtiva para o melhor para a sociedade como um todo, ouvindo todas as diferentes dimensões. Quer dizer, nós estamos num momento muito propício, né? Quando a gente traz isso para o nosso setor, para o setor de óleo e gás, né, quer dizer, que polimentos são esses possíveis que nós podemos fazer, né? Na parte da nossa indústria, que se refere à exploração e à produção de petróleo e gás, né, como aqui já foi dito, né, eu acho que o desafio, o polimento, virá da uma modulação mais equilibrada dessa carga tributária, especialmente essa questão do imposto seletivo, como já foi colocado aqui, né, para que isso não afete a competitividade internacional do nosso produto, hoje o principal item da balança comercial do Brasil, né, e tampouco afete a atratividade de novos investimentos. Acho que isso está bem claro para nós, como modular, como equilibrar isso. Nós temos que ser muito precisos nessa modulação, e aí um aumento da complexidade com o imposto adicional com o produto seletivo pode fazer pouco sentido, né, já que já existem outros instrumentos de captação. Acho que é sempre bom lembrar que a indústria de óleo e gás como um todo tem um impacto enorme nessa discussão, porque ela é responsável, ela concentra a arrecadação de centenas de bilhões de reais por ano de impostos, seja na sua etapa de produção e exploração, seja na sua etapa de comercialização dos combustíveis, né? Então, ela é extremamente relevante para toda essa discussão, né? Os combustíveis são, por exemplo, a principal fonte de arrecadação de todos os estados brasileiros, né? Então, assim, ela é muito importante, ela tem um impacto muito decisivo, mas essa modulação, né, ela é decisiva, porque da mesma forma como ela não pode faltar, não pode desequilibrar as contas, né, públicas, também não pode onerar e asfixiar a economia, que depois vão acabar impactando, né, as contas públicas novamente, né? Então, é um processo cíclico, onde a modulação equilibrada é, de fato, o grande desafio. Agora, quando a gente traz esse assunto para o setor de combustíveis, propriamente dito, né, que no jargão da nossa indústria nós chamamos de downstream, que pega a produção de combustíveis, o refino, a produção de combustíveis lubrificantes, a logística e a distribuição desses produtos, o maior desafio não está necessariamente na modulação dessa carga tributária, que ela é elevada sim, né, mas o maior desafio está na simplificação e na linearização do modelo, né, dessa sistemática de aplicação de tributos sobre os produtos combustíveis no Brasil, com a complexidade que nós temos, né? Esse modelo, né, ataca o principal problema desse setor hoje, que são as fraudes, a sonegação e, infelizmente, uma presença cada vez maior do crime organizado, de organizações criminosas em diferentes etapas da cadeia. Eu acho que aqui, neste caso, né, acho que cabem
dois temas ligados aqui a esse polimento, né? Como é que nós podemos polir? O primeiro deles, que já foi falado aqui, é a antecipação na monofasia do etanol hidratado. E o segundo é deixar um pouco mais claro na legislação a questão do creditamento, né, dos impostos nas etapas seguintes da cadeia, né, dos setores como combustíveis, né, que são afetados, né, tem regimes específicos monofásicos previsto na emenda constitucional. Me explico um pouco melhor, né? A questão do etanol hidratado, né, que já foi citada aqui como uma necessidade, né, o que aconteceu? A Lei 192, né, publicada em 2022, já trouxe um avanço significativo ao implementar o sistema monofásico de tributação, né, aplicado no início da cadeia produtiva, com uma alíquota fixa, uma alíquota ad rem fixa e única em todo o país. Isso reduziu, né, isso foi aplicado para a gasolina e para o diesel, né, isso reduziu enormemente as oportunidades de fraude e sonegação e descaminhos, né, dos produtos, né, nesses dois produtos. Mas teve uma consequência, que foi migrar toda essa criatividade, todo esse oportunismo, né, distorsivo, né, para o etanol hidratado. Então, isso está urgindo uma solução, né, grande, né, para que a gente possa endereçar, né, estas questões do etanol hidratado. A oportunidade surgiu com a Lei Complementar 68, o projeto de lei 68, de antecipar, então, né, a monofasia do etanol hidratado, principalmente no impacto que ele teria durante, né, a transição, né, até 2032, 2033, porque a convivência com esses dois modelos aumentará transitoriamente a complexidade e, portanto, aumentarão as oportunidades e a atratividade dos descaminhos nesse setor. Daí a nossa insistência em trazer para a discussão, de forma antecipada, né, a monofasia para inserir o etanol hidratado, né, porque a emenda constitucional já previu, né, já consolidou, né, o conceito de monofasia para combustíveis e expandiu para todos os outros combustíveis, além da gasolina e do diesel inicialmente previstos, né, na Lei 192. Então, agora é uma questão de como é que a gente pode antecipar isso. Quer dizer, os setores vêm discutindo esse tema há alguns meses, né? O Senado tem tido uma participação fundamental, senador, né, nessa discussão, né, tentando harmonizar os interesses, e acho que chegamos a um acordo histórico com os setores produtivos de etanol, né, que são espalhados pelo Brasil inteiro, para que a gente pudesse avançar de imediato, já, né, para o próximo ano, já antecipar a aplicação do PIS/COFINS monofásico para o etanol hidratado e também para o ICMS. Já há um acordo nesta necessidade, né? Então, tanto é que as emendas propostas, né, incluem o PIS/COFINS e o ICMS, a antecipação de ambos para o sistema monofásico para o etanol hidratado, né? Por outro lado, os produtores ainda têm levantado uma questão relevante com relação à antecipação do etanol hidratado, que é como, diferentemente do que a reforma tributária prevê para o futuro, nas leis estaduais atuais, ainda não, o conceito de não cumulatividade plena ainda não é aplicável. Portanto, o aumento da carga tributária nessa fase da cadeia pressionaria muito os custos e o capital de giro, já que eles não poderiam se compensar 100% dos seus insumos. Então, tem um tema que é legítimo, né, levantado pelos produtores, que precisa ser endereçado. Então, nós estamos na corrida contra o tempo. Seria uma pena que não conseguíssemos endereçar isso a tempo dessa discussão agora, do debate agora da reforma tributária, mas ainda que não seja possível, né, talvez faço aqui uma provocação, né, Ardengue e senador, de nós tentarmos, pelo menos, endereçar, né, que o etanol hidratado, o ICMS sobre etanol hidratado, já endereçar ele como um tema do PL 68, né, de que ele deverá ser implementado e transferir para uma lei ordinária, né, que possa ser discutida no ano que vem, o endereçamento desses pontos de como adaptar as leis estaduais para que essa não cumulatividade plena possa ser aplicada, reduzindo o impacto, especialmente nos pequenos produtores de biocombustíveis, né? Eu acho que essa é uma possibilidade da gente dar um passo, avançar, se não conseguirmos tempo, que seria uma pena, né, para fechar essa discussão a tempo da aprovação final da reforma tributária, que esperamos aconteça no mais breve possível, né?
O segundo ponto, o segundo ponto desse polimento, só para encerrar aqui também a minha contribuição, né, nessa primeira fase do debate nosso aqui hoje, diz respeito a essa questão do creditamento, né, só para que fique um pouco mais claro, né, como os impostos serão recolhidos no início da cadeia pelos produtores e importadores, né, as etapas seguintes da cadeia de logística e de distribuição, né, acumularão, né, créditos de fretes, de armazenamento e etc., que precisarão ser compensados. O princípio da cumulatividade plena está absolutamente permeando toda a emenda constitucional da reforma tributária, né, mas o texto ficou um pouco dúbio a interpretação com relação ao regime específico monofásico para combustíveis, né? Se essas etapas seguintes poderão aproveitar esses créditos ou não. Entende-se que sim, mas existe uma dualidade na interpretação que mereceria, né, um aprimoramento, né, na forma do texto escrito para que não haja dúvidas do futuro que possam ser interpretadas. E, infelizmente, né, o diretor Daniel está aqui para não me deixar mentir, né, a gente sabe que toda dúvida e toda oportunidade que existe de complexidade, né, no regramento tributário do setor de combustíveis acaba virando uma oportunidade para o descaminho. Então, a gente gostaria de fazer esse pequeno aperfeiçoamento. Mas, como eu disse, são dois polimentos que nós precisamos trazer aqui para o setor de downstream, que esperamos que sejam ainda a tempo dessa tramitação final no Congresso e da sanção presidencial, possamos incluí-los, né, e tenho visto aí o apoio, né, do senador Exalcide, do senador veneziano, as discussões com o presidente Rodrigo Pacheco, com o próprio relator Eduardo Braga, né, temos visto de forma muito positiva, né, esses polimentos. Então, eu acho que nós vamos ter oportunidade aqui nos painéis que se seguirão aqui hoje, né, de aprofundar tanto a questão dos desafios da exploração e produção de óleo e gás, quanto dos desafios ligados ao downstream, né, e eu gostaria de finalizar aqui, né, agradecendo mais uma vez aí a presença de todos nesse debate, a participação tão ativa que a gente tem tido, né, nessas discussões aqui, né, e torcer para que a gente consiga avançar o mais rápido possível para que essa conquista da sociedade, né, tenha um brilho enorme. Não tenho dúvida nenhuma que nós estamos no caminho certo, né? Muito obrigado a todos. Obrigado, Marcelo Araújo. Agradeço também a todos os participantes da abertura deste evento. Este é o seminário Reforma Tributária e a Competitividade do Setor de Óleo e Gás, realizado pelo IBP com apoio do Poder 360. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.